Vocês estão confundindo os ensinamentos das diferentes religiões. Vocês estão achando que está tudo separado, mas vocês estão causando separação entre vocês mesmos. Aqui quem fala com vocês é o escritor JP, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexãozinha que eu tive agora cedo, tentando comentar, fazer um react de um vídeo. Nesse vídeo tem um bandista, filho de malandro, argumentando contra um pastor que o malandro pode salvar. E o pastor tentando converter o malandro para a religião dele, sendo que um bandista, na história dele, na experiência que ele teve na vida dele, ele encontrou um coração duro no caminho, e esse coração duro era de um pastor. Então ele criou esse bloqueio para não enxergar nos pastores ou na religião cristã a salvação, a caridade, a bondade. E o pastor, ao mesmo tempo, não reconhece que o passado dele, porque foi exposto no vídeo que o passado dele foi árduo também. Ele passou por momentos de uso de produtos químicos, de dependência química, né? Dos famosos entorpecentes ilícitos. E o umbandista disse que foi o malandro que o impediu de cair nessa vida, porque ele cresceu no morro, então ele poderia muito bem, tanto que ele chegou a ser tentado pelo tráfico, a entrar para o tráfico. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo? Os dois estavam falando da mesma coisa, os dois estavam defendendo o mesmo Cristo, só que um via Cristo em um malandro e o outro via Cristo em Jesus de Nazaré. O Cristo não é um título concedido a uma única pessoa. Os cristãos acreditam que o Cristo habitou apenas em Jesus de Nazaré. Só que todos nós podemos ser Cristos nessa vida. Todos nós podemos ser um pequeno Cristo nessa vida. Jesus de Nazaré foi um grande Cristo. Ele personalizou, ele personificou o Deus encarnado. Essa é a palavra correta. E os malandros, eles fizeram o melhor que eles puderam na vida deles, nas condições que eles tinham, e no pós-vida, porque existe um pós-vida, as energias elas continuam existindo nesse mundo, e essas energias, elas nos auxiliam. E o malandro, ele aprendeu no pós-vida a trabalhar. Essa energia, ela aprendeu a trabalhar e ela auxilia os seus filhos, os seus descendentes, porque um malandro, ele é herdado. Ou seja, no meu entender, alguém da linha genealógica da pessoa, ela foi essa pessoa. É isso que eu acredito, é isso que eu entendo todas as vezes que eu vejo alguém incorporando. Ela traz os ensinamentos dos antepassados dela, ela traz para o presente, ela acessa através de uma conexão espiritual e ela consegue transmitir os ensinamentos que essas energias continuam trabalhando no pós-vida. Existe um processo evolutivo para cada um de nós e a ideia é que nos tornemos o melhor que a gente pode, seja seguindo a religião do Jesus, seja seguindo a religião do Buda, seja seguindo a religião das entidades, as religiões de matriz africana. Esse debate, um tentando provar o argumento próprio, não enriquece ninguém. Na verdade, só semeia mais discórdia. Eu vou começar a estudar mais
sobre a discórdia, porque eu tenho entendido que o que a Bíblia chama de potestade são situações. Por exemplo, a pobreza é uma potestade. A discórdia é uma potestade. E essas coisas trabalham, não é algo consciente, é algo que permeia essa realidade material. E se ela estiver dominando a situação, e eu vejo muito isso na internet, a discórdia, ela domina a internet. Inclusive, fazendo o react, eu estava tentando escolher um lado, e quando eu entendi que não tinha um lado para escolher, os dois estavam certos nas suas afirmações, só que cada um estava colocando para fora uma experiência que teve na sua vida. E cada um tem uma experiência própria. E por isso que existe várias religiões. Cada religião vai atender a diferentes pessoas. O Cristo, lá do Jesus de Nazaré, ele se tornou uma luz muito forte e a gente precisa negar muita coisa que habita no nosso coração. Por exemplo, o desejo de riqueza, quando extrapolado, se torna de riqueza material, se torna ganância. Aí tende para o mal. Mas a ambição é algo bom. Só que no entendimento de alguns líderes religiosos, eles condenam a riqueza. E eles não entendem que a riqueza pode trabalhar para o reino. Ela trabalha para o reino. Só que precisa estar alinhado com o Cristo que habita em cada um de nós. O Cristo é tudo aquilo de bom, de perfeito, de maravilhoso que existe na humanidade. A humanidade tem salvação. É só não deixar a polaridade negativa, que é o anticristo, tomar conta. A gente está esperando, os cristãos estão esperando a vinda de um anticristo, mas toda vez que você aponta o dedo para alguém, você está sendo anticristo, porque Cristo aceitava todas as pessoas. Ele condenava o pecado. Só que toda vez que você condena o pecado do outro, condenando o outro, e eu vi num outro vídeo, logo em sequência, o pessoal no comentário atacando a mulher que desconcertou uma moça cristã. E no vídeo ela usou de um artifício de cunho sexual, porque eu percebi, provavelmente a moça que fez com que a cristã saísse do eixo, ela percebeu também que havia uns bloqueios de cunho sexual, alguma coisa que aconteceu no passado dela, vai saber o que aconteceu, vai saber o que aconteceu em cada pessoa. A gente não consegue julgar a experiência do outro porque a gente não está na pele do outro. Só que toda vez que na internet que você vai para condenar alguém, para xingar alguém, para disseminar ódio, você está alimentando a potestade chamada discórdia. E essa potestade, ela vai acabar destruindo o mundo, porque começa numa discussão ali, tranquilo. Vou xingar o pessoal aqui na internet. Depois isso vira um ódio escrachado no externo. Você anda na rua, vê alguém de alguma outra designação religiosa, você vai odiá-lo também. A gente está vendo isso no Brasil, na política também. No futebol acontecia bastante, agora me parece que está menos frequente, mas na política, a política virou o novo futebol. Você escolhe um lado, o que está do lado oposto vira o inimigo. E tudo isso foge do que as religiões deveriam estar trabalhando, que é a reconexão com o todo, com o Criador, com o Deus, se é assim que você gosta de chamar a entidade que criou tudo. E toda vez que você desconecta dessa entidade, você deixa todas as outras potestades, principados e coisas que permeiam esse universo aqui que a gente habita, fisicamente, materialmente, não só materialmente, fisicamente, mas também energeticamente, eles vão controlar a sua mentezinha. E você não pode deixar que essas coisas te controlem. Você precisa entender que a guerra é contra o negativo, a coisa que te faz ser ruim. E às vezes você acha que está sendo bom, como eu no passado achava em algumas situações, e na verdade eu estava sendo péssimo. E você está sendo péssimo ao julgar o amiguinho.
só porque ele não acredita na designação de Deus que você aceitou para você. Então é isso, a reflexão é essa. Tenhamos mais... Isso tem a ver com empatia. O pessoal fala tanto de empatia, mas eu vejo nos religiosos tamanha falta de empatia que chega a doer, sabe? Chega a desanimar um pouquinho. Mas eu não posso me permitir desanimar porque eu dependo desse ânimo. Lembra na Bíblia que fala, tem de bom ânimo? É para todas as coisas, tem de bom ânimo. Não crie inimigos na sua cabeça, porque vai virar inimigo físico. E você vai querer eliminar esse inimigo. E o inimigo não é carne. O inimigo não é carne. Ele é energia. Então entendam as energias que vocês vão entender melhor o funcionamento do seu próprio corpo e também do mundo. Primeiro você entende o funcionamento de você, ou você se conhece a si mesmo. Se conhece a si mesmo, tá certo? Tá certo. Conhece-te a ti mesmo que você conhecerá o mundo, o universo e os deuses. É isso. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa aquela curtida, dá um comentário aí para nós e se inscreve no canal.